Vamos dando continuidade, né? Agora eu convido a Crislaine, que é a coordenadora do IRB hoje, para falar um pouquinho sobre o trabalho que o IRB vem desenvolvendo, né? E trocar um pouquinho de experiências conosco, ok? Crislaine. Bom dia a todos, tudo bem? Se vocês me permitem, eu vou falar um pouquinho daqui, porque eu quero apresentar para vocês o Instituto Rui Barbosa, as ações que a gente tem feito e o que relaciona as ações do Instituto com o trabalho desenvolvido no âmbito de gestão de pessoas, ok? Pronto, pessoal? Dá para começar ou vocês querem mais um instantezinho? Então, vamos lá. Eu acho que quem está aqui desde o início do encontro de gestão de pessoas do Promoex, quem que? Promoex? Depois, então, eu quero falar com vocês para a gente fazer uma notícia, uma matéria bem legal para o site do IRB sobre o histórico disso. Então, o pessoal mais antigo aqui, que está aqui, sabe e acompanha o trabalho do Instituto Rui Barbosa. Correto? Quem é mais novo? Quem está participando pela primeira vez? Olha, a maioria. E vocês já tinham ouvido falar do Instituto Rui Barbosa? Ah, show de bola. Então quer dizer que a gente está chegando. Pessoal, então o Instituto Rui Barbosa, para os novos ou que não conhecem, é uma associação dos tribunais de contas criados há 46 anos atrás, em 1973, pela necessidade. Eu não sei se o pessoal antigo sabe disso, do motivo real pelo qual o IRB foi criado, foi justamente para aperfeiçoar o controle externo para treinar servidores. Ou seja, o Instituto Rui Barbosa foi criado para a gente fazer gestão de pessoas dos servidores. Então, o tema está totalmente relacionado. Desde então, o Instituto desenvolve várias ações, mas ele vem ganhando corpo como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, devido à sua veia muito acadêmica, principalmente por conta do trabalho do conselheiro Sebastião Evésio, que teve à frente do IRB e colocou todo o formato, o estatuto novo, e organizou e deu esse nome, a Casa do Conhecimento. E o nosso trabalho aqui é dar continuidade e aperfeiçoar cada vez mais esse ponto de apoio de toda essa rede que está aqui. Vamos entrar aqui no Quem Somos, para eu falar um pouquinho para vocês do nosso planejamento estratégico, tá? No site, vocês vão encontrar todos os eventos do IRB. Para cada evento aqui, eu vou entrar aqui no Fórum Nacional do Rio só para vocês verem. Vocês conseguem ter acesso. Então, o encontro de vocês está aqui. Quando você entra em detalhes do evento, é possível depois a gente postar aqui mesmo todas as apresentações, e inclusive o vídeo dos eventos. Eu vou mostrar um evento anterior para vocês verem como é que fica postado aqui as apresentações. Vou entrar no Fórum Nacional de Auditoria que aconteceu lá no Rio. Tem alguém do Rio aqui? Gente, muito bem. O fórum lá foi maravilhoso, a gente conseguiu reunir mais de 300 pessoas e os temas lá foi auditoria operacional. Foram 3 casos estudados, 3 casos práticos, e a gente desenvolveu várias competências e habilidades dos auditores, que a gente vai tratar aqui do trabalho de programa de formação dos auditores. Então, vejam, para cada evento, a gente consegue disponibilizar aqui as apresentações, então fica um repositório também de conhecimento para vocês. Passando sobre o IRB aqui, na página sobre o IRB, vocês vão encontrar aqui o nosso planejamento estratégico. O planejamento estratégico foi desenvolvido em conjunto e ele tem sido revisado pelo menos 2 vezes por ano. É enviado um ofício para todos os tribunais de contas para que os tribunais possam dizer ações que eles querem que integre o planejamento estratégico do IRB. Então, ele foi construído de forma conjunta. Após
novembro vai ser feito mais uma nova revisão. Então, se vocês tiverem ações que vocês queiram que entre no tribunal, quando chegar o ofício, já deixem pronto quanto rede para incluir no planejamento estratégico. O resumo do nosso planejamento estratégico com as revisões, ele está nesse mapa estratégico. Então, rapidamente, antes de falar de gestão, o nosso objetivo principal é promover a integração. E essa integração, a gente tem alcançado não só a integração promovendo esses encontros nacionais, tanto o encontro do pessoal de biblioteca, do pessoal de jurisprudência, do pessoal de gestão de pessoas, vai ter o das ouvidorias que o IRB também está apoiando, os encontros específicos, congressos, seminários, etc. e tal, mas principalmente como nosso objetivo é fazer uma integração com as outras entidades representativas, e eu acho que a maior ação que representa isso foi a gente montar uma sede conjunta em Brasília. Então, as 3 entidades, a Bracom, a Tricom e IRB, tem uma sede conjunta, uma sede muito bonita, tem auditório lá para o pessoal, se vocês precisarem usar, fazerem um evento lá, tem um auditório muito bonito com toda a estrutura. E a segunda maior ação que representa isso vai ser, pela primeira vez, a gente vai fazer um evento em conjunto. Então, a gente uniu o nosso maior evento de Congresso Internacional de Controle de Políticas Públicas, vai ser realizado em conjunto com o 30º Encontro dos Tribunais de Contas promovidos pela Tricom. Então, definitivamente, esse vai ser o maior evento de controle externo que já existiu. A gente vai promover tudo junto. Além disso, o IRB ele é dividido em 5 vice-presidências. A vice-presidência de Relações Institucionais, que o conselheiro Sebastião Verso é o vice-presidente, de desenvolvimento institucional, que faz um trabalho tanto de desenvolvimento interno do IRB, quanto um trabalho na área de governança e compliance. Então, é o conselheiro Érico Desterro, de Amazonas. Quem está aí do Amazonas? Muito bem representados aqui. O conselheiro Érico faz esse trabalho num comitê também sobre governança nos tribunais de contas. Eles já fizeram um levantamento no grau de governança que está, e até o final do ano a gente vai ter um relatório sobre o diagnóstico e as boas práticas. Aí nós temos os 3 principais que eu vejo que afetam o público mais externo do IRB, que seriam as vice-presidências de ensino, pesquisa e extensão, onde a gente trabalha bem a capacitação e a produção de conhecimento técnico, desenvolvimento e políticas públicas e de auditoria. Na parte de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem trabalhado muito aí o IRB na área de capacitação em auditoria. E a gente tem feito esses fóruns nacionais de auditoria, foi o nosso maior produto, a gente já fez 5 edições. Por onde a gente passou, as avaliações que a gente receberam foi que o impacto foi transformador, porque a gente está trazendo um cenário internacional. Nós estamos treinando com padrões de normas internacionais de auditoria. Então, cada fórum foi um fórum para a gente repensar como que a gente está trabalhando, repensar como que a gente pode melhorar, como que estão os nossos procedimentos. Além disso, a gente realiza o Congresso Internacional de Políticas Públicas todo ano. Esses encontros que são promovidos, na agenda do IRB tem todos os encontros, nos próximos que vão ter. A gente faz um trabalho na meta aqui, deixa eu apontar, de apoio às escolas, e esse apoio às escolas é onde entra. A gente fez uma criação de um banco de talentos, pela dificuldade que a gente tem de achar professores que pudessem capacitar servidores nas nossas áreas. Então, se a gente vai falar sobre agora a nova lei de proteção de dados pessoais que saiu, isso a gente encontra juristas, a gente tem as universidades, mas para falar de auditoria, a gente vê que todas as escolas têm essa dificuldade. Então, esse banco de talentos onde a gente reuniu, é um espaço, vocês vão ver que vai estar no site em breve, vai ser lançado, mas ele vai ficar como uma rede social, está bem bonito de ver, onde os professores vão se cadastrar e vão colocar suas qualificações. Olha, eu já dei aula de auditoria operacional, eu já dei aula de técnicas de auditoria, eu já dei aula de análise de dados, enfim. E as escolas vão poder usar esse portal para poder selecionar e ficar um campo de compartilhamento. Além disso, o apoio às escolas, a gente vai desenvolver, já está em fase final também, o portal dos cursos das escolas. Então, no site do IRB, vai ser o lugar onde cada servidor vai poder ver, eu quero me capacitar em análise quantitativas de dados. Ele entra no site do IRB e vê todos os cursos que todas as escolas lançaram e vai poder se direcionar. E a gente realiza o seminário ibero-americano em
parceria com a Universidade de Lisboa. Tá? Acho que ano que vem vai ser aqui no Brasil, conselheiro? Lá ainda em Lisboa. Uhum. Dentro do apoio às escolas, por fim, a gente desenvolveu esse ano, foi em maio desse ano, aqui em Curitiba, a gente aprovou um programa de formação dos auditores de controle externo. Eu sei que quando a gente estava em fase de discussão, esse programa passou pela rede de vocês no grupo do WhatsApp. Eu não sei quem conseguiu ler esse programa. Bastante gente teve acesso? Ótimo. Então, eu vou apresentar rapidamente esse programa e vou apresentar rapidamente o que está por vir. Tá? Desenvolvimento e políticas públicas é outra área importantíssima do IRB. A gente está ficando conhecido hoje, o IRB, também como o instituto que vai agregar o grande painel de indicadores do setor público. Foi aprovado recentemente a criação, e que vai ser coordenado também pelo conselheiro Elvésio, da criação do Núcleo de Estudos de Avaliação de Políticas Públicas. Então, através dessa vice-presidência, que é feita pelo conselheiro Sidney Beraldo, do TCA São Paulo, que deve estar aí também representado, pessoal de São Paulo, e que já faz um trabalho sensacional com as ODSs e com indicadores. Agora a gente vai ter a avaliação de políticas públicas. Os nossos maiores produtos aqui é esse indicador chamado IEGM, e esse ano vai ser debatido o questionário base para o IEGE. São indicadores de eficiência da gestão municipal e indicadores de eficiência da gestão estadual. A ideia é que a gente consiga ter uma forma de indicadores de como estão as políticas públicas no Brasil, para que sirvam de subsídios para a gente programar auditorias, para a gente mostrar um relatório de como é que está o mapa do Brasil e como é que a gente pode melhorar e fazer ações de melhoria nessas áreas. Uma das propostas dessa unificação de questionários que vai ser debatida na semana que vem em São Paulo, inclusive pelo comitê, é que a gente aproveite o trabalho que está sendo desenvolvido junto com a OCDE e o TCU em avaliação de políticas públicas descentralizadas, e a OCDE nos auxilie a melhorar esse indicador, trazendo então um questionário ou perguntas-chave que vão ser necessárias para a gente dizer se tal município está eficiente ou não está eficiente nas políticas públicas, ou melhor dizendo, se os processos implantados por eles estão de qualidade ou não estão de qualidade. Também, através desse indicador, vai ser avaliada uma forma de nós monitorarmos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Agenda 2030. Tá? Que esse é um tema super em voga, super importante, e que agora a gente tem que entrar nessa barca para auxiliar a monitorar. Além disso, nós temos aqui no desenvolvimento, a gente assinou o protocolo de criação da Rede Nacional de Compras Públicas. Inclusive, na segunda-feira, essa rede nacional vai estar reunida para fazer uma multiplicação, vai ser apresentada via internet para todo mundo acompanhar, de uma comparação de como é que é o setor de compras americano e o que a gente pode usar de positivo lá para desenvolver os nossos trabalhos de compra pela internet. Um trabalho desenvolvido pelo IRB, a CGU, Ministério da Economia. Por fim, a auditoria é outra frente que o IRB atualiza. Nós somos responsáveis em manter atualizadas as normas brasileiras de auditoria do setor público, que nada mais são do que a tradução para o português, a tradução que nós vamos adotar das normas internacionais da Intosai. Ok? Essas normas brasileiras de auditoria do setor público, através da Resolução 12 da Tricom, fazem parte também do marco de medição, e a gente tem percebido e a gente espera que esse trabalho em conjunto entre a Tricom, entre IRB e o trabalho de capacitação, reflita numa melhora da qualidade dos trabalhos dos tribunais de contas. Tá? E a gente espera que esse trabalho conte com o apoio do pessoal de gestão de pessoas para a gente melhorar os nossos trabalhos a um padrão internacional. E é sobre isso que eu quero passar para vocês como que foi construído o programa de formação de auditores, que foi baseado nisso. O programa foi construído através da rede das escolas, que a ideia era ter uma base de orientação para as escolas que querem fazer capacitação na área de auditoria. Como cada tribunal faz a auditoria de um jeito, cada escola tinha suas próprias necessidades. Quando a gente olhou o padrão internacional e falou, não, gente, vamos olhar para cá, a gente criou, então, um padrão de como é que as escolas poderiam fazer os seus cursos. E aí, através do comitê que coordena,
que coordena a rede das escolas, que é o Comitê de Aperfeiçoamento Profissional da conselheira Doris de Tocantins. Quem é de Tocantins aqui? Então, aqui, vocês entram no comitê, quem somos. Aqui tem todas essas ações que o comitê está desenvolvendo aqui junto com as escolas do Banco de Talentos. E aqui tem o programa de formação dos auditores, ok? Isso aqui foi passado para todos os tribunais poderem dar suas sugestões e na reunião das escolas foi votado e julgado esse texto final. Como é que foi pensado? Tá muito pequenas letras para vocês ou vocês estão... Qualquer coisa vocês me avisem para aumentar aqui. Olha só. Essa necessidade, havia essa dificuldade, quando a gente começou a trabalhar para criar o Fórum Nacional de Auditoria, a gente percebeu, essa história até é engraçada, né? Porque o nosso antigo coordenador, o Rodrigo Damasceno, ele é muito entusiasta de capacitação e treinamento, e ele veio com a seguinte meta: vamos fazer um fórum de auditoria, já que está no nosso planejamento estratégico, mas é fácil. Cris, Nelson, levantem os temas controversos em auditoria na fase de planejamento, de execução, e a gente faz esse fórum debatendo esses temas controversos, pegando casos práticos e pronto, tudo simples. Aí nós começamos essa meta de levantar os temas controversos. O pessoal da Bahia está aí? TCE Bahia? Conselheiro Inaldo? Pois é, falamos lá com o pessoal da Bahia, o Tenório, ele veio para cá. Me conta, Tenório, o que você entende de tema controverso? E daí eles começaram a falar, não, porque o pessoal acha que é fiscal de contrato. Não, eles têm que ser auditor. Não, porque tem que olhar controle interno. Porque o pessoal não faz auditoria, eles fazem outra coisa, eles são polícia. E a gente foi perguntando lá para a Bahia, a gente foi perguntando para os auditores aqui do Paraná, e a gente chegou à seguinte conclusão. A gente não tem um conceito que seja homogêneo do que é auditoria. O que faz o auditor? Vieram, gente, 10 respostas diferentes para cada um desses temas. E aí a gente viu que os normativos dos tribunais de contas, eles estão numa ponta. Geralmente eles vêm copiando o regimento interno lá do TCU, de 1900 e bolinha, as leis orgânicas vêm copiando os instrumentos de fiscalização, e a gente viu que na outra ponta estão as normas internacionais de auditoria. E no meio daí tem as normas do Conselho Federal de Contabilidade, e a gente não sabe o que faz. E a gente viu que o fórum, então, ele deveria ser um espaço para a gente construir conhecimento, para a gente se reinventar. Essa foi a maior dificuldade que a gente viu. Nisso, surgiu o fórum e surgiu a necessidade também das escolas, então, terem um norte. Então, no que eu preciso formar? Que tipo de estrutura tem que ter uma ementa de um curso para formação em auditoria? E a gente percebeu que, para chegar a esse ponto, a gente tinha que passar antes por algo que era que tipo de habilidades um auditor tem que ter. O que leva, que tipo de competências um auditor precisa desenvolver. Por isso a gente começou falando assim, não, vamos então olhar a norma internacional e tentar chegar a quais as competências necessárias de um auditor. E com base nessas competências, a gente consegue criar cursos para cada uma delas. Esse foi o caminho que a gente seguiu. Como é que funciona a norma internacional? Aqui eu vou ampliar um pouquinho para vocês. Tá? A norma internacional, ela está estruturada até setembro, gravem isso porque vai acontecer uma revolução. Setembro agora, final do mês, né, 24, vai ter a Assembleia Geral da Intosai, e eles vão reestruturar essas normas. O que vai mudar mesmo de teor, o texto de norma que vai mudar é a norma de auditoria financeira, que está o conselheiro Hanna, que aceitou dar uma palestra para nós aqui, então aguardem. Vamos ver a agenda dele, e se tudo der certo, ele vai nos auxiliar aqui a tratar dessa norma que vai mudar. Mas as normas da Intosai, elas estão estruturadas da seguinte forma. No primeiro nível, são esses princípios fundamentais que foram estabelecidos pela Declaração de Lima. Abaixo deles, a Intosai pensou quais seriam os pré-requisitos para qualquer entidade de fiscalização superior funcionar. E aí ela dividiu, nesse nível 2, nessas 4 normas, né?
Então, o pré-requisito sobre independência, um pré-requisito sobre transparência e prestação de contas, código de ética, controle de qualidade. E agora, em setembro, talvez entre a ISAI 50, que vai tratar dos pré-requisitos para funcionamento de entidades de fiscalização superior com poderes jurisdicionais, que somos nós, é o caso do Brasil. No nível 3, aí a gente já entra nos princípios fundamentais para a gente fazer qualquer trabalho de auditoria. Aqui eles entendem trabalho de auditoria como um trabalho de asseguração. Eu vou lá e asseguro uma conclusão para um terceiro que tem interesse nisso, que é o usuário. Ok? Então, para esses trabalhos de asseguração, a gente tem a ISAI 100, no nível 3, que atrás dos princípios fundamentais para qualquer tipo de auditoria. E essa aqui é a que a gente fala que tem que ter no coração, em primeiro lugar, lá na cabeceira da mesa. E abaixo dela, aí a gente tem os princípios fundamentais de cada tipo de auditoria. Então, auditoria financeira, auditoria operacional e auditoria de conformidade. No nível mais abaixo, vai haver um detalhamento de cada tipo de auditoria, que são as diretrizes já para auditoria. Correto? A gente tem a tradução até esse nível, a gente tem como normas brasileiras já, como tradução oficial, até o nível 3. A nível 4 vai ser aprovada amanhã. Então, temos novidades por aí. Na reunião da diretoria do IRB que vai acontecer aqui. Como é que a gente... Aqui já estão os níveis 4 para você ver. Ó. Então, dos princípios fundamentais, lá na Intosai, no nível 4, elas são divididas em, até agora, 38 normas de diretrizes para uma auditoria financeira. Essas 38 normas vão sofrer alteração, ok? Algumas vão ser excluídas e outras vão ser revistas textos, tanto dessa ISAI 200 e dessas ISAI 1000 a 2999. Na operacional, nós temos 2 normas de diretrizes de auditoria operacional no nível 4, mas pela reforma que a Intosai vai fazer, ela vai excluir uma dessas normas, só vai ficar apenas uma norma, que é a ISAI 3000. E na 400, da auditoria de conformidade, hoje tem 3 normas, que seria uma norma de diretrizes de auditoria de conformidade, feitas isoladamente, diretrizes de auditoria de conformidade feitas conjuntamente com a auditoria operacional e diretrizes de auditoria de conformidade feitas conjuntamente com a auditoria financeira. Hoje tem isso. Na Assembleia da Intosai, eles vão excluir 2 delas e vai ficar só uma, diretrizes de auditoria de conformidade. Além disso, tem mais 27 normas de diretrizes de auditorias especiais. Então, tem auditoria de meio ambiente, tem auditoria de obras, tem um monte de normas. E tem essas Intosai Gov, que são diretrizes para governança e controle interno. Nessas Intosai Gov, também a gente vai encontrar bastante material falando sobre gestão de pessoas, tá? Como diretrizes. O que o IRB fez? Ele pegou essas normas... isso aqui é bem importante explicar para vocês, para a gente entender o cenário hoje das normas que tem no Brasil, tá? Essa foi a evolução das normas internacionais ao longo do tempo. Então, em 92 tinha a ISAI de 92, depois houve uma reformulação em 2007, na África do Sul, em 2013, veio a estrutura que eu acabei de apresentar para vocês. E esse ano, na Rússia, vai haver uma reunião e vai haver uma nova reestruturação. O Brasil tentou acompanhar isso, só que sempre com um pouquinho de atraso. Olha, da ISAI de 92, saiu um manual da auditoria do IRB em 3 volumes. Vocês devem ter esse manual lá na biblioteca. São tomos grandes, que representavam a tradução dessas normas. Lá em 2007, na ISAI de 2007, foi quando, baseada nelas, surgiu essas normas de auditoria do TCU e as antigas NAGs. E a gente vê muito tribunal que tem resoluções adotando normas de auditoria governamental. E daí vocês já veem a diferença de terminologia quando a gente fala de cursos de auditoria governamental. Ele vem desta época e desta tradução. Só que em 2013 foi reformulado tudo. E até então os tribunais mantêm suas regulamentações com base nas NAGs. E a gente, em 2015, já fez a tradução das ISAIs 2013 como normas brasileiras de auditoria do setor público. Só que, desde então, a gente está num trabalho assim,
muito de doutrinação para a gente conseguir essa evolução nos tribunais de contas, para a gente conseguir essa implantação. Revogação de normativos antigos, republicação de normativos novos, adaptação ao contexto atual, e vai vir mudança por aí. Tá, agora sim que eu estou falando das NBASPs e como é que a gente entra. As NBASPs, quando foram publicadas em 2015, houve uma junção do nível 1 da ISAI, que era a Declaração de Lima, com o nível 2, que são os pré-requisitos para funcionamento das EFS. Por isso, a NBASP nível 1, ela representa a nível 1 e 2 da ISAI. Tranquilo? Muita gente faz confusão. Já a nível 2 das normas brasileiras, que é esse textinho aqui, ele representa o nível 3 das ISAIs, que são os princípios fundamentais das auditorias, correto? E agora o nível 3 da NBASP vai representar o nível 4 da ISAI. E se tudo der certo, amanhã será aprovado pela nossa diretoria e vai ser lançado lá no Congresso Internacional. A gente fez um esqueminha prático e a gente vem estudando essas normas e eu sempre brinco aqui, deixa eu ver, eu tenho tempo ainda. Quem estava aqui na época que foi lançada a Lei de Responsabilidade Fiscal? Nos tribunais. Tá. Pergunto para os senhores, quantos cursos vocês fizeram na época para debater essa nova legislação? Nós estamos há quase 20 anos dessa lei. Conselheiro Hanna, e a gente precisou fazer um acordo, quase 20 anos depois dessa lei, um acordo com todos os tribunais da Secretaria do Tesouro Nacional para harmonizar conceitos. Tentar harmonizar. Vocês já pensaram se uma mudança de legislação que está há 20 anos aqui, a gente ainda está debatendo e tentando construir, tentando mudar? Como que vocês acham que vai acontecer com normas de auditoria? Então, nesse momento, o que a gente mais tem visto nos fóruns e lá no IRB, internamente, o que a gente mais tem debatido é tentar entender essas normas. E é tentar entender e trazer para a realidade brasileira, com a nossa Constituição, com as nossas leis, e como seria o melhor entendimento. Então, a primeira coisa que a gente faz assim, gente, cuidado com a tradução literal, primeira coisa, cuidado com a tradução literal. A gente adotou, por enquanto, a tradução do TCU, mas a interpretação não pode ser literal dessa tradução. E, por isso, a gente, como pessoas e gestão de pessoas, a gente vai... É um trabalho de step by step, né? Cada passinho para a gente construir melhor. Aí a gente criou, nessas discussões internas, esse fluxo simbólico. Porque a norma ela não está dividida dessa forma de passo a passo, tá? Mas, basicamente, a essência da norma 100, da NBASP 100, do nível 2, que é a base de todas, ela fala que qualquer tribunal de contas, ele tem que saber, tem que definir o objetivo da auditoria e, com base nesse objetivo, ele vai definir que tipo de auditoria vai fazer. E isso não sai de nada. A definição do objetivo da auditoria, ela vem muito do modelo COSO. Lá no modelo COSO tem um conceitinho básico que fala assim, qualquer entidade, ela se presta para 3 coisas. Ela se presta para atingir o resultado pela qual ela foi criada. Então, vamos pegar uma empresa, ela vai servir para trazer lucro, ok? Mas ela serve para trazer lucro desde que ela atenda às normas e legislações. Então, ela tem que seguir um certo grau de conformidade. E ela tem que me dar informações claras e transparentes. Então, qualquer entidade, ela serve para essas 3 coisas. Se você precisa saber se ela atingiu o resultado, você vai fazer uma avaliação operacional nessa entidade. Se você quer saber se ela está cumprindo os regulamentos para atingir o resultado, você vai fazer uma avaliação de conformidade nessa entidade. E se você quer saber se as informações que ela está te dando foram feitas de forma correta, em geral, você faz uma auditoria financeira. Então, não existe excludentes. E nesse ponto é que a gente vê que os tribunais, primeiro, teriam que definir que tipo de objetivo eles querem alcançar com a auditoria, para definir que tipo de auditoria eles vão fazer. Depois que ele definir isso, o tribunal precisa definir quais são os elementos dessa fiscalização e qualquer auditoria ela tem que estar presente. Esses 5 elementos.
E aí a gente já vê uma diferença grande, absurda nos trabalhos do tribunal, que a gente, por exemplo, não coloca o nível de asseguração dos nossos trabalhos. Em geral, a gente acaba fazendo auditorias de conformidade, às vezes dando o nome de auditoria operacional, mas na essência a gente não está vendo isso. A gente não identifica quem que é o nosso usuário, e a gente daí tem um sério problema de comunicação com os nossos usuários. Para quem que a gente emite os relatórios? Para nós mesmos? A gente emite para um parlamento, por um poder legislativo? Para quem que a gente não define lá no começo, para quem que a gente quer informar? E aí a gente teria que definir bem qual que é o nosso objeto, então o que é, de temas grandes que a gente escolheu, como saúde, educação. Depois a gente tem que definir mais o que em saúde, o que em educação. E além disso, a gente parte para um planejamento para entender a entidade, entender os riscos, para a gente saber quais os nossos recursos, até onde a gente está disponível, para a gente chegar num escopo de auditoria, que é onde a gente define os procedimentos que a gente vai realizar, quantas pessoas vão participar da equipe, o que será feito. Para a gente ter o plano de auditoria, faz a execução com coleta de evidências e emite um relatório. E ainda tem mais uma fase que monitora aquilo que for relevante. É a fase de monitoramento. E, margeando tudo isso, a gente tem que ter um controle de qualidade institucionalizado que possa, garantindo revisão dos atos e uma asseguração. Que isso foi debatido no último encontro aqui em Curitiba, no último fórum, e em breve já vai estar disponível na videoteca do IRB. Com base nisso aqui, as escolas discutiram, então, as competências fundamentais que qualquer auditor tinha que ter. Ok? Esse documento faço acessível para vocês. Foi quando a gente, então, foi puxando os conhecimentos e habilidades necessárias para um auditor fazer aquele passo a passo que estava no fluxo operacional. E a gente chegou a uma conclusão que o auditor precisava ter essas competências aqui, ó. Puxando o que a norma fala. As competências técnicas, mas muito a norma remete a competências comportamentais. E eu achei legal a apresentação da Cláudia, que a gente vê a tendência de empresas, né? As empresas não estão mais contratando pela habilidade técnica, elas estão contratando pelas habilidades comportamentais. Depois ela treina as pessoas na parte técnica. E esse talvez seja algo a ser discutido, como que os nossos concursos públicos poderiam contratar, observando as suas competências comportamentais. E a gente verifica ao longo da norma que muito se fala de competências gerenciais, de gestão de equipes, gestão da informação, gestão de processos, gestão da ética, liderança. As comportamentais, elas estão ligadas muito à norma nível 1, a NBASP nível 1, e a nível 2 das ESAIs, quando o auditor tem que ter julgamento objetivo, ceticismo profissional, zelo, autoaperfeiçoamento. Ele fala que o auditor tem que ficar buscando desenvolver as suas habilidades, os cursos, trabalho em equipe, independência, tem que ter habilidades de comunicação, integridade, ética profissional e, por fim, as competências técnicas. Tá? Na época que a gente debateu isso, o pessoal do Ceará, eu vi que tinha alguém do Ceará, e eles desenvolveram um trabalho bem legal do auditor do século XXI, e eles tiveram uma consultoria e desenvolveram habilidades extras sobre isso, mas muito elas se convergem. O Paraná também, né, vocês desenvolveram e fizeram várias reuniões para tentar buscar o que estava sendo feito na fiscalização para fazer as avaliações de pessoas de desempenho. E com base, então, nessas competências é que se criou um programa, uma diretriz para as escolas. Abaixo disso aqui, então, a gente descreve mais ou menos cada competência que a gente entende e o que deveria ser utilizado para fazer as emendas dos cursos nas capacitações, elaboração de uma estratégia, avaliação de controles internos, avaliação de políticas públicas, já está aqui. E, ao final, a gente fez um primeiro levantamento. Esse documento está disponível para vocês. Um primeiro levantamento dos cursos que já existiam. Tá? Muita coisa daqui já evoluiu, falta só uma atualização. Quando a gente se reuniu em maio para aprovar isso aqui, a gente tomou conhecimento que em julho havia um grupo de estudos da Intosai para desenvolver as competências no âmbito da Intosai. Então, já ficou definido pelas escolas que a gente adequaria para ano que vem para tentar chegar próximo das competências internacionais. Então, eu entrei aqui. Se vocês
colocarem na internet Competence Framework em TOSAI, vocês vão ter acesso a esse documento que vai ser votado também agora em setembro. E esse documento traz da Intosai as competências necessárias para o auditor. Em geral, ele separa as competências também por tipo de auditoria. E tem aqui as competências também das entidades que têm poderes jurisdicionais. Eu vou destacar só o comecinho, que eu achei bem interessante. Tudo que a Cláudia falou está aqui. O auditor, ele tem que ser comunicativo. O auditor, ele tem que estar empático ao que está acontecendo no seu entorno, ao contexto social, até porque ele precisa disso para poder ter o julgamento objetivo quando ele for nas conclusões deles. Deixa eu achar aqui as competências. Aqui ele explica como é que eles chegaram nos conceitos, mas olha, o auditor lidera pelo exemplo. O auditor tem que estar engajado aqui com todos que estão envolvidos, os stakeholders, os usuários, as equipes meio dos tribunais. E esse documento vocês podem ter acesso, então, pela internet. Ok? Deixa eu destacar para você, nos 5 minutos finais que eu tenho aqui, só para vocês verem como o trabalho de vocês já está descrito na norma internacional. Se eu colocar aqui a pesquisa por equipe, construção das capacidades, eu acho que é a anterior, ou a terceira. Equipes de auditoria. Aqui, ó. É requisito institucional. Lembra? Esse é nível 1, NBASP nível 1. Se vocês entrarem no site do IRB, cliquem em NBASP, vocês vão ter acesso à íntegra a esse documento NBASP nível 1 e nível 2. Qualquer entidade de fiscalização superior, ela deve ter como requisito institucional adotar políticas para assegurar que as auditorias sejam realizadas por indivíduos ou equipes com conhecimentos e habilidades apropriados para concluir. E isso envolve desde políticas de recrutamento de recursos humanos baseado nas competências, até a designação das equipes eficientes, que tenham essas qualificações em conjunto, equipes multidisciplinares que possam fazer o trabalho. E a Cléo falou muito bem quando o trabalho de gestão de pessoas está muito associado à escola. E realmente está, porque a gente tem que trabalhar no desenvolvimento. Então, além do recrutamento, além de selecionar as pessoas para os trabalhos, você tem que proporcionar treinamento, suporte e supervisão adequados. E aqui estão outros requisitos no nível 1 que vocês podem consultar, que estão relativos à gestão de pessoas. No nível 2, ele já parte para cada tipo de auditoria o que tem que ter. O fundamento principal é designar equipes que sejam habilidosas e que tenham treinamento. Mas, queria mostrar para vocês, ó, essa aqui está na NBASP 100. Princípios de auditoria do setor público. Um dos princípios que deve permear todo o processo de auditoria é gestão de equipes de auditoria e habilidades dessas equipes. E aí, se a gente for ver por tipo de auditoria, essa aqui ainda está na 100. Ó. Então, na 100 ela fala: os auditores têm que ter acesso às habilidades necessárias e, coletivamente, eles têm que ter conhecimentos, habilidades e as competências necessárias para concluir com êxito. Desde o recrutamento, destaco aqui, o desenvolvimento e o treinamento do pessoal. Várias vezes ele fala, inclusive, vamos elaborar manuais e orientações, instruções por escritos, na condução das auditorias, para manter as auditorias bem feitas. Na parte, aí eu vou lá para 200, olha que interessante. Na 200 ele incrementa um pouco mais, porque essas pessoas, então, além delas terem as habilidades necessárias e suficientes, ela tem que conhecer bem as exigências legais e regulatórias aplicáveis, no caso das auditorias financeiras, muito voltado para contadores, muito voltado para quem trabalha nas auditorias de certificação. E permitir que ele faça um relatório. Aqui fala mais, ao apreciar as competências e habilidades, você vai ver isso. Então, vocês podem buscar esse texto para se aprofundar no que pode melhorar.
Olha, TI, gente, vocês estão super atuais com as normas internacionais, gestão de pessoas ou habilidades em TI necessárias. Isso para contabilidade e auditoria. Querem ver na operacional o que muda, que interessante? Deixa eu ver se essa é a operacional. Aqui. Ainda tá em auditoria financeira, que é NBASP 200. Evidências em auditorias, 200. Aqui, ó, auditoria operacional. Olha o que fala das habilidades da equipe. Olha só, o auditor aqui na operacional ele já tem que entender de pesquisa, métodos de ciências sociais, técnicas de investigação ou avaliação, capacidade analítica, escrita, comunicação, porque o tipo de auditoria vai demandar isso. Na de conformidade, o que vocês acham que o auditor vai ter que desenvolver como competências na de conformidade? Vamos lá. De conformidade, ela vai estar muito relacionada a critérios de legalidade e legitimidade. Então, o auditor vai ter que estar craque na legalidade do objeto que ele vai funcionar. Se o objeto dele é obras, ele vai ter que destrinchar e ter essa habilidade em relação à auditoria e em relação à legislação que regulamenta obras. E assim, gente, peço a vocês, então, para finalizar, que tenho esses 3 documentos em mente, NBASP nível 1, NBASP nível 2, que tem muito material para gestão de pessoas aqui, e esse de competências aqui da Intosai, que vai ser votado em setembro. Qualquer dúvida, a gente vai estar publicando no site do IRB. As apresentações aqui do grupo, já falei com a Adri, também vão estar compiladas lá para vocês terem acesso. Agradeço muito as meninas, o pessoal do Paraná aqui que deixou essa brechinha para a gente falar junto e estar desenvolvendo esse trabalho. Espero que vocês tenham um excelente evento hoje e amanhã. Contem com a gente, tá? Abrir espaço rapidinho para perguntas, para daí nós saímos para almoçar, ok? Terminando, a gente desce, que a Eva vai estar nos esperando ali na rampa, ok? Bom dia. Ótimo, é muito bom estar em contato com o IRB, né, nessas ações que o IRB vem desenvolvendo, né, como foi colocado pelo conselheiro, a Casa do Conhecimento. Né, e eu queria pontuar algumas coisas na tua fala e algumas questões que ficam um pouco de dúvidas, pelo menos para mim. Não sei se para o grupo como um todo. Uma coisa é uma realidade que a gente tem nos tribunais de contas relativa à questão do desenvolvimento. Né? Alguns tribunais têm, na parte toda de construção das necessidades de desenvolvimento, o trabalho feito pela escola. Noutros tribunais está isso na área de gestão de pessoas. Né? Então, eu não sei como é que o IRB está trabalhando essa questão, se está também levando em consideração essa diversidade que a gente tem. Né? É um trabalho complementar, às vezes em outro é até complementar. Por exemplo, em Pernambuco, quem faz isso é a gestão de pessoas. Toda essa parte de pensar, desenvolver, identificar gaps e trabalhar toda essa parte de desenvolvimento é a gestão de pessoas. Quem executa é a escola. Tem outros tribunais que quem faz tudo isso e executa é a gestão de pessoas. Né? Então, esse é um primeiro ponto, a questão se o IRB está levando em consideração essa diversidade nas cortes de contas, nessa questão dessa construção e nessa comunicação com os tribunais de contas. O segundo ponto que ficou em dúvida é essa trilha de desenvolvimento feita para o auditor, se a trilha é para o auditor cargo ou é para a carreira de auditoria. Porque, da mesma forma, nos tribunais de contas, nós temos uma diversidade, né, de estruturas organizacionais. Né? Nós temos carreira com vários cargos que fazem a fiscalização. Né? Eu não sei se, no caso, qual é o entendimento do IRB quando coloca auditor. Se é para todos os cargos da carreira de auditoria ou é exclusivamente para o auditor. Né? O terceiro ponto que eu queria levantar, desculpa serem 3, né? Mas, assim, de que forma nós, como gestão de pessoas, poderíamos contribuir com o IRB, né, nessa construção do desenvolvimento, né, que a gente viu nas várias NBAPs, e
de uma construção de um desenvolvimento mais amplo, que não focasse num trabalho que já é grande, gigante, que é a questão do desenvolvimento do auditor no desempenho da sua atribuição, né? Mas também no sentido mais amplo, de como trabalhar o comprometimento do auditor, o engajamento do auditor, de como trabalhar melhor a comunicação do auditor, junto com o julgamento, para melhorar a qualidade da sua entrega, ou seja, de como ele se vê fazendo parte da organização, aquele senso de pertencimento, para que possa gerar um sentimento e aí impactar os resultados, né? Então, todos esses elementos, eu gostaria de ouvir um pouquinho você falar sobre isso, tá bom? Você é da onde? Do Tribunal de Contas de Pernambuco. Prazer. Obrigada, viu, pelas perguntas. As duas primeiras questões, elas foram debatidas aqui. Quando a gente abriu espaço para audiência pública, vieram esses questionamentos. O que está mais fácil aqui de responder é para a carreira do auditor ou para o auditor, e aí surgiu um problema grande sobre isso. A gente escolheu o auditor, essa terminologia auditor de controle externo, para remeter ao nome da norma. Tá? Essa tradução da norma, ela foi uma tradução literal, que a gente também critica a própria tradução literal, porque a tradução, o termo em inglês é auditing, foi traduzido como auditoria. E, na verdade, na tradução em espanhol, aparece como fiscalización. Então, para quem usa o idioma espanhol, normas de fiscalização. Para as entidades de fiscalização superior que atuam com isso aí. E aí houve um problema conceitual quando houve essa tradução de auditing literal, e aí a gente acha que somente seria para auditoria. Não, mas aqui a auditoria, então, é no sentido amplo. Inclusive, a gente tem debatido isso nos eventos, que é para qualquer tipo de ação de fiscalização, de asseguração. Tanto que a gente brinca no grupo de WhatsApp que a gente debate as normas, o pessoal ainda está, não, mas são instrumentos de fiscalização diferentes, que a auditoria é muito mais amplo, porque tem o monitoramento, tem o levantamento, tem a inspeção. Aí a gente brinca assim, a gente então não chama o pessoal lá de auditores, a gente começa lá o bom dia. Bom dia, auditores, levantadores, monitores, inspetores, não sei o quê. Não faz sentido, por isso a gente usou esse termo. E aí, quando a gente debateu aqui, a gente deixou claro, até deixei grafado ali, é para quem atua na área de fiscalização. Inclusive o Nelson, do IRB, pena que ele não está aqui, porque ele é o maior estudioso, eu posso dizer, sobre isso. Ele ficou pensando o seguinte, olha, veja o pessoal que atua na atividade meio do tribunal. Vocês não contribuem para a auditoria, para chegar no resultado final? E eu não posso dizer que vocês estão dentro do que a norma apresenta como equipe? Vocês não foram designados para isso? Eu não poderia chamar vocês de auditores? Aqui no Paraná, inclusive, o cargo é um só, não é? Todos somos auditores. Então, independente disso, a gente tem que seguir o código de ética que está ali. A gente tem que seguir os princípios do julgamento objetivo, do ceticismo profissional, de ter uma conduta ética. Então, a gente vem interpretando nesse sentido. É para todo mundo. Tá? A segunda pergunta sua era se a gente não observou outras formas de desenvolvimento. Para este programa de formação, o nosso objetivo era capacitação. Então, a gente deixou, agora eu não lembro em qual ponto aqui da apresentação, acho que quando a gente fala das competências, aqui, a gente trouxe uma revisão bibliográfica do conceito de competência, que tem isso na parte da administração, que vocês acho que conhecem bem mais do que eu sobre isso, e falou, olha, o nosso objetivo para desenvolver isso aqui é para a gente tratar de capacitação, é um programa de formação. Então, está em aberto como que a gente poderia desenvolver isso na gestão de desempenho ou em outras partes de desenvolvimento que os tribunais fazem. Um dos motivos que eu fiquei falando para a Adri, era bom apresentar isso, Adri, é porque, na verdade, vocês podem ter um plano de ação quanto rede de gestão de pessoas para entregarem um produto desse. Por que não vocês pensarem e criarem objetivos para o outro encontro de tentar alinhar sugestão de ações para desenvolvimento alinhado às normas internacionais? Ou sugestões de melhorias, boas práticas em concursos públicos para recrutar pessoas com competências comportamentais?
Então, eu volto a provocação para vocês. Eu acho que eu respondi as 3 perguntas. Obrigada, viu? Acho que esse era o objetivo da minha fala aqui. Mais alguma pergunta do IRB? Gente, então, Madalosso, né? Hoje, no Mangiare. Ah, então comida italiana nesse friozinho. Aproveitem o almoço, comam um nhocão, se tiver. E a puri. Eu não sei se a Adri passou o vocabulário do curitibano. Não? Ah, então tem que passar. Passou alguma coisa no grupo aí. Foi? Então, vamos apurar aqui, né? Obrigada. Então, mais uma vez agradecemos, né? Agradecemos a Crislaine. Antes da gente sair, eu quero passei batido, assim, eu quero agradecer quem está vindo pela primeira vez ao nosso encontro, né? Espero que a gente permaneça por muito tempo juntos. E temos uma aniversariante hoje no grupo aqui, né? Ela está aí ainda? É uma paraibana. Não, não é a Carol. Ah, tá lá. Então, vamos cantar parabéns para ela. E daí, assim, vamos saindo, descemos e vamos esperar no hall lá do tribunal, que daí a van vai nos aguardar na rampa, ok? Podem deixar o material aqui na sala, ok? Parabéns para você nessa data. Parabéns para você nessa data querida. Felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Pessoal, especialmente hoje, use o crachá, senão ficará mais difícil encontrar as pessoas, tá?